Bom, e a gente volta a falar agora sobre o rompimento de vez do PMDB com a gestão do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, do Republicanos. Mais 14 auxiliares de primeiro escalão entregaram hoje os cargos. Ao todo, são 21 nomes que deixam o passo. O comunicado oficial foi hoje cedo, durante uma reunião entre integrantes do partido. Já no início da coletiva, o secretário de Planejamento e Habitação, Agenor Mariano, citou um trecho bíblico e acusou o então atual prefeito Rogério Cruz de traição. Como religioso que sou, digo ao prefeito Rogério Cruz e ao Partido Republicano: todos nós que estamos aqui hoje, se estivéssemos na Santa Ceia, entregaríamos o pão molhado de vinho para vocês. Traidores. Emocionado ao falar da trajetória e dos projetos do pai, o presidente regional Daniel Vilela falou sobre possível oposição aos republicanos. Penso eu que o partido, com toda certeza, por seus integrantes que não são mandatários no Legislativo Municipal, tem hoje o entendimento, pelas conversas que tive, que não há outro caminho a não ser fazer parte da oposição ao prefeito, mas uma oposição inteligente, construtiva e que vai cobrar a realização dos compromissos assumidos ao longo da campanha. Segundo ele, um dos motivos para esse rompimento é a falta de lealdade do prefeito Rogério Cruz com o legado do prefeito eleito Maguito Vilela, que morreu por complicações da Covid-19. Combinado era a defesa de um projeto, era a execução de um projeto muito bem construído e escolhido pelos goianienses. Infelizmente, o prefeito Rogério busca um outro rumo, como eu disse, sem sabe-se lá por quais razões, interrompe um diálogo conosco e toma atitudes administrativas que nos sugerem que o desejo deles era, de fato, de não ter a participação do MDB e de outros gestores que foram escolhidos pelo prefeito Maguito. No total, 21 secretários entregaram seus cargos. Na semana passada, 7 já haviam anunciado a demissão. Todos assinaram a carta, que deverá ser entregue ao atual prefeito ainda na tarde de hoje. O conteúdo da carta apresenta a história da campanha e dos primeiros meses da gestão e enfatiza a deslealdade e a traição a qual o MDB está submetido pela gestão do atual prefeito. Os 14 secretários que deixam o cargo são Agenor Mariano, da Secretaria de Planejamento e Habitação, Alessandro Melo da Silva, da Secretaria de Finanças, Antônio Flávio de Oliveira, da Procuradoria-Geral do Município, Carlos Júnior, Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa, Célio Campos de Freitas Júnior, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, Colemar José de Moura, da Controladoria Geral do Município, Euler Moraes, da Secretaria de Relações Institucionais, Filemon Pereira, da Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, Jean Carlo Carvalho, da Secretaria Executiva de Assuntos Estratégicos, José Frederico Lira Neto, do Escritório de Prioridades Estratégicas, e Kleber Adorno, da Secretaria de Cultura, Leandro Vilela, da Secretaria Extraordinária, Murilo Ulloa, da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos e Pedro Chaves, da Secretaria de Mobilidade. Os outros 7 nomes do MDB que faziam parte da atual administração eram Andrei Azeredo, ex-secretário de governo, Aristóteles de Paula, ex-presidente da Comurg, Bruno Rocha Lima, ex-secretário de comunicação, Luiz Bittencourt, ex-secretário de infraestrutura urbana, Marcela Araújo Teixeira, ex-secretária de administração, Zilma Campos Peixoto, ex-presidente da Agência de Meio Ambiente, Marcelo Ferreira da Costa, ex-secretário de Educação. E o prefeito Rogério Cruz convocou uma coletiva agora, ao 12h30, no Paço, para falar aí sobre a recomposição administrativa. E eu volto para os estúdios da RBC FM. Rafael, resumindo, a gente está vendo uma situação de fogo no parquinho, né? E a gente espera que a população não tenha que apagar esse fogo, não é mesmo? Literalmente, a gente vai fazer uma análise rápida de toda essa situação depois da entrevista que eu considero muito esclarecedora do ex-secretário Agenor Mariano.
Mas a situação, na minha modesta opinião, e aí eu quero a participação do Fernando Krebs sobre isso também, do Jean Lopes, ela começou errada lá atrás. Eu repito, a luta de Maguito Vilela sempre foi pela vida e jamais por uma eleição. Quando a vida está em jogo, uma eleição, ela se torna completamente secundária. Promotor de Justiça Fernando Krebs, a sua avaliação sobre esse momento político que estamos vivendo em Goiânia, promotor. Eu compreendo a sua colocação, Rafael, e tentando respondê-la, com certeza o MDB poderia ter trocado o candidato a prefeito, mas não o fez porque perderia a eleição. Objetivamente é isso. Com relação a essa cisão, né, o vice-prefeito, que não recebe votos no Brasil, nós temos que acabar, na verdade, com essa figura de vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente da República, que eles não têm voto. No passado, lá atrás, na década de 50, se não me engano, se elegia o vice-presidente da República, os vices, né? Hoje não se elege mais. Mas essas figuras de vice-prefeito, vice-isso, vice-aquilo, e suplente senador, isso devia acabar, né? Tem que assumir quem tem voto, né? Cria-se essa situação em que o prefeito, de fato, o prefeito de direita agora, é alguém que não recebeu nenhum voto dos goianienses, e era um vereador, não é, de votação modesta e amplamente desconhecido. Promotor, acaba que recebeu, porque quando você vota na chapa, você vota nos dois. Indiretamente, né? Indiretamente. Diretamente, talvez inconscientemente. Na verdade, as pessoas não se atentam para isso, mas o voto é direto. Você vota no prefeito e no vice-prefeito. Porém, sim, mas Jean, Rafael, se nós perguntarmos para muitos goianienses quem é o prefeito de Goiânia, não sabe quem é, porque não votaram nele. Também. E não é uma pessoa conhecida, não é? Ele agora enxotou o MDB do governo e o MDB fez o que tinha que fazer, que era entregar os cargos. Acho absolutamente natural e normal isso. O que me preocupa como cidadão é aquela pergunta que nós fizemos ao Agenor: como que ficam as obras? Me preocupa a postura do prefeito, que suspendeu todas as obras de asfaltamento da cidade. E como disse o Agenor, só metade delas foram realizadas. E como fica o resto, os outros 50%? Rafael, aí na Avenida Contorno, que passa ao lado da TBC, ela está toda ela rasgada. Não tem asfalto na avenida, não é? Vai ficar sem asfalto, uma avenida importante como essa, faz a ligação com a TBC, com a PUC Goiás, o Campus 2, quer dizer, isso é que me preocupa, as demais obras do município, né, de Goiânia, que estão travando o trânsito, e quando tudo voltar à normalidade, nós estamos voltando à normalidade, porque está tudo aberto de novo, pelo menos por 14 dias, não é? O trânsito vai virar um caos, a Marginal continua abandonada lá, ela está travada, pararam, não é? Quer dizer, tem uma série de obras aí importantíssimas para a cidade, que o prefeito não disse o que vai fazer com elas. Jean Lopes. Eu lamento que no momento, inclusive isso foi objeto da minha pergunta ao secretário, ou ex-secretário Agenor, que quando todas as atenções, as energias deveriam ser gastas com o combate à pandemia. O município de Goiânia, assim como a maioria dos municípios por todo o Brasil, está passando dificuldades nesse enfrentamento. Nós temos uma lotação nos terminais de ônibus, os ônibus lotados, faltam vagas nos CAIs, nos prontos-socorros, nos hospitais, inclusive muitos deles que pertencem ao município. Obras paradas por toda a cidade que atrapalham, inclusive, o trânsito de ambulâncias, por exemplo. Eu mesmo passo todos os dias na Avenida Circular com a 90, ali acima do Terminal Isidora, tem uma obra parada lá, que os carros se amontoam, tem que andar na contramão para poder circular. Então, assim, tudo isso acontece e os grupos políticos que comandavam a prefeitura até o dia de hoje, que são os dois partidos, republicanos e MDB, estão muito mais preocupados com picuinhas, com lutas por vagas,
e, sobretudo, apesar do secretário não ter concordado com a minha afirmativa, eu, enquanto analista político, percebo que a briga é pelo governo do Estado de Goiás em 2022. São forças políticas poderosas do governo do Estado de Goiás, da cidade de Goiânia, se articulando, se formando, se aliando, visando eleições quando o povo está precisando ser cuidado. A minha preocupação vai nesse sentido. O que o promotor Krebs, Fernando Krebs, falou é muito pertinente, sim. Tudo que ele disse eu concordo, menos essa questão da vice-presidência, porque a gente teria que educar, enquanto nós somos formadores de opinião, deveríamos educar, informar o povo como votar. E quando se vota, você tem que olhar quem é o presidente, quem é o vice, quem é o governador, quem é o vice, quem é o prefeito, quem é o vice. Né? Sabedor disso, principalmente na situação da eleição para o município agora, que ocorreu no ano passado, todos sabiam da dificuldade do Maguito, né, que estava lutando contra a vida lá no hospital em São Paulo, e as pessoas votaram mesmo assim no Maguito e no vice-prefeito Rogério Cruz, que hoje é um legítimo prefeito. Goste ou não dele, ele é o legítimo prefeito. E ele deveria se preocupar com o que está acontecendo com a cidade, com o município, que não está sendo bem cuidado, principalmente no combate à pandemia.